Olá, internetospectadores! Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar de programação. Hoje em dia existem muitas linguagens de programação aí para você escolher qual estudar, qual que você vai trabalhar, qual que você vai implementar aquele sistema, ou até mesmo se você quer aprender só para curtir, qual que você escolhe. Decidir em qual linguagem você vai investir seu tempo para aprender, para estudar e coisa assim, só não é mais difícil do que dar nome para variável. Essa é uma série de vídeos onde eu vou falar das top 50 linguagens mais usadas no mundo de acordo com o índice do TIOBE, que é uma instituição que vem aí criando esse índice de uso de linguagens por mais de 12 anos. E para complementar eu vou falar também como que você usa, quais são os usos de cada uma dessas linguagens. Hoje então vamos falar das 10 menos usadas das 50 mais usadas. A linguagem que está na posição 50 é a RPG ou RPG. Parece nome de jogo, mas é uma linguagem de alto nível. Que quer dizer que os códigos que você vai escrever tá mais perto de uma máquina interpretar do que de um humano interpretar. RPG então é uma linguagem proprietária da IBM e ela só funciona em sistemas IBM, como o IBM i ou o OS400 ou vários outros por aí, mas esses são os mais populares. Ela foi criada em 1959 como Report Program Generator, então vem daí, RPG. Ela foi feita para replicar a mesma abordagem dos cartões perfurados, que era a linguagem de programação da época. Então em 1960 ela foi atualizada para uma linguagem um pouco mais próxima do que a gente entende de linguagem. Ela ficou um pouco mais parecida com COBOL, para aí sim ganhar um pouco mais de mercado. Você deve usar essa linguagem quando você estiver desenvolvendo algum sistema de relatórios aí para rodar em sistemas IBM, ou se você está desenvolvendo alguma coisa para algum cliente da IBM que use o sistema da IBM. Ela tem um uso realmente bem restrito, por isso que ela está em último no ranking. Ela basicamente é uma linguagem para processar arquivos e fazer cálculos. Então se você está desenvolvendo alguma coisa para algum sistema IBM que precisa processar muitos arquivos, fazer muitos cálculos para gerar um relatório no final, essa pode ser a linguagem. Na posição 49, na penúltima posição desse ranking, temos a Erlang. Erlang se pronuncia U-R-Lang, tipo Erlang. Ela é uma linguagem de propósito variado, então você pode fazer várias coisas para ela. Ela tem um sistema de gerenciamento de concorrência muito legal, então você consegue executar várias coisas dentro do seu programa ao mesmo tempo. E ela tem o paradigma funcional, que é um paradigma mais moderno que tá na moda agora. Nem tão moderno, faz tempo que existe isso. Ela foi inventada por Joe Armstrong em 1988. Ele era um engenheiro da Ericsson e essa linguagem tinha o propósito de automatizar centrais telefônicas. A primeira proposta dela não foi bem sucedida. Na época eles calcularam lá que para ela realmente ser bem sucedida e trazer realmente ganhos ao ser implementada, ela precisava ser 40 vezes mais rápida. E aí então em 1992 ela começou a ser reformulada e ela só saiu de dentro dos laboratórios da Ericsson para realmente rodar em sistemas de produção em algum caso real em 1995. Dizem que o nome dela foi uma homenagem ao matemático e engenheiro dinamarquês Agner Karup Erlang, eu acho que é assim, que dedicou a sua vida a pesquisar modelos matemáticos de tráfego e fila. Mas também dizem que ela é a abreviação de Ericsson Language. E aí juntando fica Erlang. Ela é muito usada em centrais telefônicas, então a gente não teria GPRS, 3G, 4G, LTE se não fosse essa linguagem. Mas ela também é muito usada em sistemas de banco, e-commerce e até em sistemas de mensageria, tipo SMS ou talvez WhatsApp. Ela é uma linguagem para criar sistemas realmente grandes, escaláveis, sistema de dados de tempo real e sistemas de alta disponibilidade. A 48ª é PL1 ou PL1. Na década de 1950 até 1960 existiam muitas linguagens já no mercado que tinha tanto um uso científico para pesquisa quanto um uso de negócios. E era uma confusão saber qual usar. Não muito diferente de hoje. Na época, alguns engenheiros da IBM e outros engenheiros de outras grandes empresas se reuniram, montaram aí um comitê para tentar definir alguns padrões do que era interessante ter uma linguagem. A PL1 veio dessa época com a proposta de uma linguagem padrão para processamento de números e processamento científico, apesar dela ter também outras aplicações. Quando ela foi criada, ela foi uma proposta para ser uma concorrente do COBOL com algumas outras melhorias e tinha o objetivo de processar muitos arquivos
cálculos e gerar relatórios. Mas com o tempo ela foi mais adotada para pesquisa científica e cálculos complexos focado em ciência e ciência da computação. Ela é uma linguagem que permite um processamento obsceno de arquivos e faz cálculos muito rápido mesmo. Hoje em dia o maior uso dela é para processamento de dados e também para pesquisa científica no campo de ciências da computação e alguns outros sistemas mais complexos como sistemas de banco assim. A posição 47 é ocupada por uma linguagem que chama ML ou ML. Quando eu li o nome dessa linguagem pensei que fosse Machine Learning, mas não é. ML quer dizer Meta Language, uma linguagem que é baseada em Lisp, que é uma outra linguagem. Ela é chamada no mercado por aí como Lisp tipado, ou seja, onde você pode indicar os tipos de dados que você está trabalhando no seu programa. Ela é uma linguagem também do paradigma funcional, que tem um sistema de gerenciamento de memória automático, você não precisa se preocupar com isso. ML foi desenvolvida por Robin Milner em 1970 dentro da Universidade de Edimburgo. Hoje em dia existem várias outras linguagens que estão nessa família do ML, como por exemplo Standard ML, OCaml e F#. As ideias dos paradigmas do ML também inspiraram outras linguagens como Haskell, C-Clone e Elm. ML é uma linguagem de propósito variado, então você pode fazer qualquer tipo de programa com ela, mas em geral ela é usada para pesquisa científica. A próxima linguagem então aqui é AWK ou AWK. Não sei exatamente como pronuncia, eu vou adotar como AWK. AWK é uma linguagem que foi criada com o objetivo de processamento de texto, extração de dados e geração de relatório. Ela foi criada em 1970 dentro dos laboratórios da Bell Labs e foi batizada com a letra inicial do sobrenome de cada um dos engenheiros envolvidos no projeto: o Alfred Aho, o Peter Weinberg e Brian Kernighan. Ela foi totalmente revisada entre o ano de 1985 e 1988 e ela é focada para processar arquivos de texto e tudo mais para sistemas Unix. Ela foi muito usada para processar arquivos de texto, extrair esses dados e gerar relatórios a partir disso, mas hoje em dia já tem linguagens mais modernas e mais fáceis para fazer isso. Vamos falar agora da PowerShell. PowerShell é uma linguagem da Microsoft, ela é usada para gerenciar algumas tarefas no computador e algumas automações. Ela é uma mistura entre um terminal de linha de comando com uma linguagem de programação. Ela surgiu em 2016 quando a linguagem de programação Monad foi renomeada para PowerShell. A Monad foi criada em 2005 para simplificar gerenciamento de tarefa em sistemas operacionais Windows Server. Basicamente ela serve para você configurar e executar programas usando linha de comando dentro de um sistema Windows. Você vai precisar usar ela quando você precisar executar algum programa que só execute dentro da linha de comando. Programas que não tem interface gráfica para você clicar e coisas assim. Atualmente ela é muito usada como uma ferramenta de desenvolvimento, então várias coisas você inicia ou executa através da linha de comando dentro de sistemas Windows. A próxima linguagem aqui é chamada Hack. Hack é a linguagem de programação do Hip Hop Virtual Machine. Ela é um dialeto de PHP criado pelo Facebook em 2014. O dialeto é tipo, parece muito PHP, só que tem algumas coisinhas melhoradas do PHP. Vamos dizer que o Hack é o PHP melhorado. Os dois podem até ser executados ao mesmo tempo dentro do Hip Hop Virtual Machine. A grande diferença interna delas é tipo de dados e o melhor gerenciamento de memória e processamento de dados. Mas isso é por causa do Hip Hop Virtual Machine. Eu já criei muitos sistemas em cima do Hip Hop Virtual Machine e usei todos esses benefícios que essa máquina virtual me dá, mas eu estava programando em PHP, eu não usei o Hack. Então é muito parecido. Hack então é usada dentro do Facebook, mas ela é muito usada também para estender sistemas de PHP, sistemas que já existem em PHP, para melhorar um pouco mais o processamento e o gerenciamento de memória deles. Caminhando para o final da lista de hoje, vamos falar agora do Haskell. Haskell é uma linguagem funcional tipada com Lazy Evaluation. Foi mal, é muita tecnicalidade, né? Mas vou te explicar aqui o que quer dizer tudo isso. Ela é uma linguagem então que usa o paradigma funcional, que é baseado em funções, permite que você
você defina os tipos de dados que você está trabalhando dentro do seu programa. E o Lazy Evaluation quer dizer, ele só carrega na memória do seu computador o que ele está executando nesse momento do seu programa, não o programa inteiro. Ou seja, conforme ele vai executando partes do seu programa, ele vai liberando a memória para assim deixar disponível para outras coisas que estão executando no seu computador. E eu já falei antes aqui, ela foi inspirada na Metalanguage, na ML. A primeira versão do Haskell foi publicada em 1990. Como ela é uma linguagem de propósito variado, ela pode ser usada para várias coisas, mas atualmente ela é muito usada para processar algumas coisas dentro de servidores e até como back-end de sistemas web. A penúltima linguagem de hoje, a que ocupa a 42ª posição do ranking completo, é uma linguagem chamada Julia. A Julia foi apresentada em 2012 para o mercado por 4 engenheiros que vinham trabalhando nela como uma linguagem de alto nível, rápida, mas muito rápida. Um dos criadores disse que batizou essa linguagem como Julia porque ele achava um nome bonito. Eu achei meio frustrante, né? Podia ser, sei lá, uma história de amor, ele se apaixonou por uma Julia, ou não, era a primeira namorada dele, chamava Julia e ele quis fazer uma homenagem. Mas não, ele só achou o nome bonito. Mas voltando um pouco para a linguagem, ela foi planejada para processar alto número de dados, tipo, muito dado, e fazer cálculos com esses dados. Ela tinha como premissa fazer essas análises numéricas e executar alguns paradigmas de ciências da computação, só que de um jeito muito rápido. Além de ser usada muito para sistemas de cálculo científico na área de ciências da computação, ela também é usada, por exemplo, dentro do Federal Reserve Bank of New York para fazer cálculo de risco de investimentos. Além disso, existem alguns esforços aí da Raspberry Pi Foundation para começar a adotar essa linguagem como uma linguagem padrão de mercado para processamento de sistemas embarcados para a internet das coisas. A última versão do Raspbian já tem Julia embarcado dentro, assim, como padrão. E aí agora vamos para a mais popular entre as 10 menos populares. A primeira da lista de hoje, então, é a Bash. Todo mundo que já trabalhou com Linux, Unix e até com Mac já ouviu falar de Bash. Bash é a linguagem para gerenciamento de tarefas dentro de sistemas baseados em Unix. Ou seja, ela é tipo PowerShell, só que para Unix, Linux, Mac e assim vai, todos os sistemas baseados em Unix. O engenheiro Brian Fox começou a trabalhar nela em 1988, com a proposta de criar uma linguagem gratuita para execução de comandos e tarefas dentro do Unix. A primeira versão dela só foi liberada um ano depois, em 1989. Hoje ela é a linguagem padrão de execução de comandos para sistemas baseados em Unix. Então, se você está usando um sistema baseado em Unix e está com o terminal aí, a linha de comando aberta, é Bash que está rodando aí, a não ser que você alterou ou customizou isso daí. Então ela é muito popular em sistemas como Unix, Linux, macOS, e desde a versão 10 do Windows também é possível instalar agora o Bash no Windows. Sempre que você executar alguma tarefa em algum terminal de algum sistema baseado em Unix, provavelmente você vai estar usando Bash. Ela é muito usada para isso, ela é muito usada também para automatizar tarefas dentro de execução dentro de sistemas Unix. E hoje ela é assim amplamente usada em sistemas de integração contínua e de automação de testes. Eu mesmo escrevo muitos códigos para fazer integração contínua, para fazer deploy contínuo, para fazer build automático, para fazer testes automáticos. Eu escrevo todos esses códigos em Bash. A ideia dessa série aqui então é trazer mais linguagens de programação para você conhecer novas linguagens de programação e entender o uso e quando você usa cada uma delas. No total serão 5 vídeos com 10 linguagens cada um, e eu vou deixar aqui o próximo vídeo dessa série para você continuar assistindo. Compartilha esse vídeo com algum amigo ou alguma amiga e me diz aí nos comentários quais linguagens dessa lista do vídeo de hoje você já conhecia, quais você não conhecia, quais você ficou interessado em conhecer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Tchau.